Senhor Jesus Cristo, paz seja contigo. Vocês se lembram do filme dos 10 Mandamentos? Aquela primeira edição, aquela mais clássica, de 1900 e alguma coisa. Eu e o Mauro, a gente assistiu juntos aquele filme lá. É um filme bonito, dos 10 Mandamentos. E rapidamente, quando a gente fala do filme dos 10 Mandamentos, a gente já se lembra do autor Charlton Heston, acho que é isso, Charlton Heston, deve ser esse o nome, parado lá com aquela túnica avermelhada dele, levantando as mãos diante do mar, e o mar poderosamente se abrindo para que o povo de Deus passasse pela frente. O Heston, ele interpretava o Moisés, personagem bíblico, muito famoso, muito conhecido por todas as pessoas, até quem não é religioso já ouviu falar do grande Moisés. Moisés, ele traz uma mensagem muito importante para as nossas vidas e gera também, inspira também o título da minha meditação: o incrédulo mais manso da terra. O incrédulo mais manso da terra. Fé e dúvida são lições de vida que nós podemos tirar da vida de Moisés. Nós imaginamos um líder como Moisés, cheio de fé, cheio de autoridade, e é uma imagem poderosa, o Moisés diante do mar, fazendo um dos diversos milagres que ele foi utilizado para fazer. No livro de Números, capítulo 12, versículo 3, está escrito: era o varão Moisés muito manso, mais que todos os homens que havia sobre a terra. Moisés é indicado aqui, neste versículo, como o homem mais manso, ou em outras traduções, o homem mais humilde na sua época de toda a terra. Meio contrastante com a imagem que vocês estão vendo no telão, um homem cheio de autoridade diante das dificuldades e agindo poderosamente. Mas não é esse Moisés que eu queria convidá-los a observar nesta noite. Eu queria chamar a tua atenção, para um Moisés verdadeiro, não o Moisés do cinema, o Moisés ser humano, tão humano quanto eu, quanto você. E vamos tentar entender o que tem na vida desse Moisés, o grande líder que desafiou o faraó, que guiou milhares de pessoas pelo deserto, que também teve seus momentos de fraqueza, como eu os tenho e como você os tem também. Como nós podemos já verificar, ele não era um líder perfeito, mas um homem que enfrentou crises, um homem que enfrentou dúvidas, um homem que apresentava fragilidades em toda a sua longa existência, assim como todos nós aqui presentes, assim como todos que nos ouvem pela internet. Somos pessoas limitadas, somos pessoas, na realidade, cheia de limitações, de vacilações, de fraquezas. Nós precisamos ter consciência disso, para depois saltarmos para o andar seguinte e verificarmos o que Deus pode fazer com relação a isso. Esse Moisés, chamado de o varão mais manso da terra, ele tem uma história que mostra mansidão e mostra fé. Mas mansidão e fé, eu conheço muita gente, além de Moisés, que tem mansidão, uma vida de mansidão, que tem uma vida de fé, e mesmo assim tem uma vida frágil, tem uma vida com dúvidas, tem uma vida com tropeços, mesmo sendo uma pessoa de fé, mesmo sendo uma pessoa calma, mesmo sendo uma pessoa que tenha não o autocontrole, mas que tenha o domínio próprio, que é um dos gomos do fruto do Espírito. Então, vamos tentar descobrir o que Deus pode fazer com uma fé tão imperfeita quanto a de Moisés e quanto as nossas. Vamos descobrir isso juntos. O primeiro aspecto que eu quero convidar para você refletir a esse respeito é como Deus usa pessoas imperfeitas.
como Deus usa pessoas imperfeitas. Quando Deus chamou Moisés a partir de uma sarça ardente, Moisés hesitou. Moisés não foi nada seguro. Eu também não sei como que eu reagiria se eu visse um arbusto pegando fogo e se mantendo verdinho, que não se queimava. E não só esse fenômeno, mas desse arbusto sai uma voz poderosa e me chama pelo meu próprio nome. O Moisés, eu acho que ele foi até mais corajoso do que eu acho que eu estaria correndo até hoje e nem olharia para trás, né? O Moisés não, ele se manteve ali, mas ele compartilhou as suas dúvidas. E isso é fascinante na Escritura Sagrada, porque a Bíblia, ela não coloca filtro nas deficiências das suas personagens. A Bíblia não tenta dar corte nos momentos de vacilação dos seus heróis. A Bíblia, pelo contrário, desnuda totalmente os seus heróis, as suas personagens, mostrando a humanidade de cada um deles. 5 vezes Moisés hesita depois que Deus o chama ali a partir da sarça ardente. 5 vezes Moisés respondeu dizendo: quem sou eu para ir a Faraó? Ou no outro momento Moisés dizia: eu não sou eloquente o suficiente, sou pesado de língua. Moisés, se fosse hoje, talvez ele dissesse: olha, procura nos cartórios, verifica aí, talvez seja outro Moisés, não seja eu. Não estou convencido de que seja eu. A dúvida era evidente na vida daquele Moisés vacilante, diante de uma teofania, diante de um chamado extraordinário de Deus para a sua vida. Isso já ensina uma coisa muito importante para mim, mas para você também. Deus não escolhe a gente, Deus não nos chama porque nós somos perfeitos. Deus não quer usar a tua vida porque você é perfeito ou porque você é perfeita. Deus não quer fazer algo extraordinário porque você é uma pessoa sem mácula, uma pessoa aguerrida, vencedora, poderosa, com 350 milhões de seguidores. Não, Deus não quer agir através da sua vida porque você seja perfeito. Deus faz isso com você porque Ele é perfeito. Ele é perfeito. E por isso, Ele se coloca nesta situação de fazer alguma coisa maravilhosa a partir da tua vida. Ou seja, Deus não nos escolhe por conta de sermos perfeitos. Em 2 Coríntios 12:9, nós vemos Jesus dizendo: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mais uma vez, a Escritura invertendo os valores dos seres humanos. O ser humano, ele tem por sua cultura dizer: Deus só pode fazer uma coisa se eu me aprimorar, se eu me preparar. Eu conversei com algumas pessoas para a liderança do ano que vem da igreja. Não estou preparado, não me sinto capaz, preciso me preparar melhor. Quando nós entendemos que só podemos realizar alguma coisa se nós estivermos capacitados, se nós estivermos prontos, nós não precisamos de Deus. É a mesma coisa quando eu digo: eu posso me salvar se eu fizer boas ações, eu posso me salvar se eu for uma pessoa generosa. Quantas vezes eu e você já não ouvimos pessoas dizendo: eu não fumo, não bebo, não faço mal para ninguém, sou uma pessoa honesta, porque eu não me salvaria? Ora, se eu pudesse me salvar, não precisaria Jesus ter vindo à terra. O fato de Jesus vir à terra mostra exatamente isso, a minha total e absoluta incapacidade de me salvar. Então, quando eu me sinto forte para fazer alguma coisa e coloco a confiança nas minhas capacidades físicas, emocionais, intelectuais, para realizar alguma coisa, o que quer que seja na minha vida, eu não preciso de Deus. A questão é que Jesus inverte este ponto de vista e diz assim: quando você se acha a última Coca-Cola do deserto, eu não posso fazer nada na tua vida.
É como se Jesus dissesse: você está muito cheio de si, não tem espaço para mim. E aí ele diz: a minha força prevalece na tua fraqueza. Ou seja, na nossa consciência de dependência de Deus. Quando nós entendemos que não podemos fazer absolutamente nada sem a ajuda de Deus, nada de bom, então este é o momento, este é o clímax da nossa vida que Deus pode e vai usar para realizarmos coisas extraordinárias. Essa é a lógica do raciocínio de Deus, que é sempre correto e verdadeiro, amém. E não a forma como nós pensamos. Então Coríntios vem dizer isso. Coríntios vem mostrar isso. Moisés, com toda a sua insegurança, foi realizado por Deus para realizar milagres extraordinários, que até hoje são estudados pela ciência e se tenta descaracterizar aqueles grandes milagres. Então, meu irmãozinho, minha irmãzinha, se você se sente inadequado, se você está enfrentando lutas e problemas, se você está no momento da tua vida que você acha que você não consegue, que você não tem capacidade, eu posso dizer para você com muita tranquilidade: Deus também conhece as tuas limitações. Não é só você. Não é só você que sabe que você é tímido. Não é só você que sabe que você tem problemas emocionais, uma emocionalidade frágil. Todos nós as temos. Não é só você que sabe que é inseguro, que é vacilante. Não é só você que sabe. Deus fez você. Deus criou você. Deus é especialista em você. E Ele conhece todas as tuas imperfeições. Deus conhece a sua falta de capacidade para muitas coisas. E Ele pode, mesmo assim, usar poderosamente a tua vida. Ele não depende da tua força. Deus não depende das tuas capacidades. Deus depende somente da graça e do poder dEle, que é poderoso eternamente. Amém. Uma segunda coisa que nós podemos aprender é que a fé não elimina as dúvidas. A fé não elimina as vacilações, as incertezas, as inseguranças. Nós podemos ter uma fé robusta e mesmo assim sermos vacilantes. Mesmo depois de observar a Deus e enfrentar Faraó, Moisés ainda questionava: por que é que o Senhor me enviou? Moisés viu os milagres que Deus realizava a partir da sua vida e mesmo assim ele continuava perguntando a Deus: por que o Senhor escolheu a mim? Por que o Senhor me mandou fazer esse serviço? Então veja que essa vacilação aparece nas grandes personagens. João Batista, primo de Jesus, contemporâneo de Jesus, cresceu com Jesus, diferença de idade de poucos meses de Jesus, conversou com Jesus, identificou Jesus quando se aproximava do Rio Jordão, batizou Jesus, anunciou Jesus para as pessoas, foi erguido profeticamente para preparar os caminhos de Jesus. Este João Batista, lá adiante, vai mandar um dos seus discípulos perguntar para Jesus: você é mesmo aquele que nós deveríamos esperar ou devemos esperar outro? Ora, Moisés não tem, o João Batista não tinha razão nenhuma para ter dúvida. A única justificativa do João Batista para ter dúvida é que era um ser humano. E nenhuma fé é garantia de que não podemos ter dúvida. O momento emblemático, por exemplo, na vida de Moisés, é quando Deus manda que ele falasse a rocha. Que ele falasse a rocha para que da rocha saísse água. E Moisés, perturbado que estava emocionalmente, vai lá com raiva, com descrença e bate na rocha. Diferentemente daquilo que Deus mandou ele fazer. Então, uma fé vivida de forma inconsequente traz consequências. E o que aconteceu com essa desobediência de Moisés? Não digo nem desobediência, mas recebendo uma ordem de Deus, resolveu fazer do jeito dele e não do jeito que Deus mandou. Eu já falei desse púlpito, a democracia de Deus é zero. Deus não é democrático.
Deus tem sempre a primeira e última palavra em qualquer assunto. Deus não pergunta para a gente o que a gente está achando. Deus não pede nossa opinião. Ele é Senhor. Jesus é Senhor. Não é subordinado, não é o inverso. Não somos nós senhorios de Deus. Nós somos servos, criaturas de Deus. E Moisés, nessa situação em que ele bate na rocha, ele é impedido de entrar na terra prometida. Simples assim. Simples assim. Deus continuou usando Moisés? Continuou usando Moisés, mesmo depois desse evento. Mas as consequências de uma ação inadequada diante da orientação de Deus trouxe consequência. Moisés não entrou na terra prometida. Então veja, não tem a ver as consequências das nossas ações com o amor de Deus. Nós somos responsáveis pelas nossas consequências. Imagine, numa situação hipotética, uma pessoa que rouba a tua casa, que assalta uma residência. Aí lá no dia da audiência, na frente do juiz, você diz para aquele assaltante: eu te perdoo, do fundo do meu coração, eu te perdoo. Aí o juiz diz assim: tá bom, vocês se resolveram aí? Tranquilo, você que assaltou a casa, 5 anos e 4 meses de cadeia. Então foi perdoado, mas a consequência de ter assaltado uma casa, ele vai pagar. Lembra dos 2 ladrões com Jesus na cruz? Um, provavelmente condenado. O outro, muito provavelmente salvo. Os 2, junto com Jesus, morreram na cruz. A salvação Deus providenciou, mas morrer na cruz era consequência dos atos humanos. Então, a dúvida, quando ela surge, ela não só nos paralisa, mas ela também pode nos levar a agir de forma insensata. E é isso que nós vemos muitas vezes de pessoas tementes a Deus, de pessoas consagradas a Deus, por não confiar na providência e na ação divina, acaba agindo e tomando decisões insensatas, e depois vão sofrer as consequências dessas ações insensatas. Quando nós deixamos de confiar em Deus, nós corremos o risco de tomar decisões movidas pelo orgulho. Sabe aquela coisa assim do orgulho? Não, comigo é desse jeito, eu não aceito, eu não me submeto a isso. Mesmo que estiver sentindo o cheirinho do enxofre, mesmo assim, a pessoa não dá o braço a torcer por conta do orgulho. Ou então pela ira. Sabe aquela coisa? Dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair. Tá vendo? Vocês sabem o ditado, né? Vocês conhecem o ditado. Então, muito cuidado, quando nós deixamos a raiva tomar conta do restante do nosso dia. Olha que coisa absurda. Se alguma coisa te provoca raiva, a raiva tem que ser administrada com aquela coisa pontual. Não levar essa raiva para o dia todo, para todos os outros campos da vida. Isso é insensatez. Isto é insensatez. Ou medo também. Estamos com medo de determinada coisa, paralisamos todo o resto da nossa vida. Uma coisa provavelmente pode não dar certo, nós paralisamos tudo. O medo acaba alcançando outros campos da nossa vida. Uma quarta coisa que podemos aprender é que Deus usa quem luta com a fé. Deus ainda usa quem luta com a fé. Apesar das suas falhas, apesar da sua insegurança, mesmo assim, a Escritura registra em Êxodo 33:11, Moisés sendo chamado de amigo de Deus. Mesmo diante de tudo isso, Moisés é chamado de amigo de Deus. E esse amigo de Deus, ele guia o povo pelo deserto. Esse amigo de Deus entrega os 10 mandamentos para o povo. Esse amigo de Deus prepara Josué para ser o seu sucessor. A vida de Moisés é uma prova de que Deus não desiste de nós, mesmo quando nós erramos. No decorrer deste meu dia, eu devo ter errado dezenas de vezes, e tenho a plena convicção de que em nenhum momento Deus desistiu de mim.
Deus não é um Deus que joga a água da bacia com a criança junto. Deus nos corrige pontualmente e continua insistindo na potencialidade que nós temos para realizar a sua vontade. Assim como Moisés, você pode estar enfrentando dúvidas neste momento. E você pode estar se sentindo como insuficiente para enfrentar determinados obstáculos da sua vida. Isso é muito provável que esteja acontecendo, porque é normal que assim aconteça. Em algum aspecto da tua vida você deve estar desistindo. Em algum aspecto da tua vida você deve estar querendo parar, mudar de rumo, quem sabe até punir Deus com a sua ausência. Como se você dissesse assim: olha, Deus, eu não estou sabendo lidar com isso, então o Senhor Deus, a partir de agora, não terá a maravilhosa presença da minha companhia. E você tenta punir Deus por conta disso. É bem provável que isso esteja acontecendo. Mas lembre-se, Deus não vê o potencial em você, e mesmo assim, Ele te usa para cumprir o seu propósito, o seu potencial, a sua vontade. Então, independente do que quer que você esteja vivendo, o Senhor quer realizar alguma coisa através da tua vida. E se você simplesmente praticar a tua fé, Ele vai fazer isso. Não importa o quão grande seja a tua luta, não importa quão grande seja a tua dúvida, Deus é muito maior do que qualquer problema que você esteja vivenciando, do que qualquer situação que você esteja enfrentando. Deus é muito maior que as tuas próprias dúvidas. Deus é muito maior que as tuas próprias fraquezas. E mesmo que você não acredite ou se escandalize, Deus é muito maior que os teus próprios pecados. Talvez você esteja enfrentando desafios que te fazem questionar: por que eu, Senhor? Por que isso está acontecendo comigo, Senhor? Por que isto não acontece com outra pessoa e acontece comigo, Senhor? Como eu vou conseguir sair dessa situação, Senhor? Então, nessa noite eu quero encorajar você a pegar essas dúvidas que você tem, estas perguntas inquietantes que você tem, e trazê-las à presença do Senhor. Compartilhar com o Senhor essas suas fraquezas. Deus vai te ouvir com muito amor, Deus vai te ouvir com muita paciência, e mesmo assim, Deus, entendendo a tua fraqueza, vai mostrar para você que Ele quer e vai caminhar com você. Volte para casa hoje, então, lembrando-se de Moisés, não como o grande herói abrindo o Mar Vermelho, mas como homem cheio de dúvidas e limitações, que foi poderosamente usado por Deus. Ele não era perfeito, como você também não é perfeito. Moisés quis destacar diante de Deus os seus defeitos. Moisés tentou destacar diante de Deus as suas incapacidades, os seus medos, e mesmo assim, Moisés foi usado de forma extraordinária. Se você olhar para a tua vida até este momento, por onde Deus fez você caminhar pelos anos da tua vida até chegar neste momento, você vai ver como Deus foi misericordioso com você. Você vai verificar quantas coisas extraordinárias Deus fez com você. Então, por que ficar com medo que ainda não aconteceu? Se o Senhor cuidou de você até agora e mostrou o poder dele na tua vida, se Deus já fez através de você tantos milagres na vida de outras pessoas, por que ficar agora paralisado ou paralisada diante dessas novas lutas? Se você está disposto a confiar em Deus, mesmo quando a sua fé não parece suficiente, esta é a noite para que você diga sim a Deus. Um sim com sinceridade, um sim com honestidade. Você deve dizer hoje para Deus: Senhor, eu tenho meus medos, eu tenho minhas dúvidas, às vezes eu penso que vou tombar no próximo passo, às vezes, Senhor, eu tenho vontade até de desistir de viver,
tamanhas dificuldades. Tudo que eu tenho feito ultimamente tem dado errado. Leve essa oração com sinceridade para diante de Deus. O pecado me vence constantemente, Senhor. E aí eu deveria lembrar para você o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, que dizia: o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero, este eu faço o tempo todo. Então, se você pensa desta forma, lembre-se, Deus está disposto a confiar em você, mesmo quando a sua fé parece que não é suficiente, nem tão boa assim. Então, meu querido irmãozinho, minha querida irmãzinha, repense essas coisas. O diabo é acusador e mentiroso. Há milhares de anos, o diabo usa essas duas mesmas ferramentas, a mentira e a acusação. Ele não coloca nada de novo, século após século, sempre a mesma ladainha, a mentira e a acusação. E nós continuamos caindo igual patos nas ciladas do inimigo, que usa somente essas duas coisinhas para afastar você da comunhão com Deus. Ele mente para você e acusa você. Deus, por outro lado, diz para você: eu conheço a tua fraqueza e mesmo assim eu posso agir a partir da tua vida. Então que essa semana seja marcada pela sua escolha de dizer a Deus, como disse aquele homem diante de Jesus, que tinha um filho que precisava do milagre de Jesus. Jesus perguntou para ele se ele cria, e ele respondeu: eu creio, Senhor, mas me ajuda na minha falta de fé. Deus não desiste de você. Amém? Que Deus nos abençoe.